Olha só o efeito Trump. A Câmara dos Estados Unidos nem esperou o Trump entrar. Já aprovaram uma decisão que afeta diretamente os negócios do Lula. Pois é, só parece, que a situação do Lula não vai ficar muito tranquila, principalmente depois que o Donald Trump entrar. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa decisão que a Câmara dos Estados Unidos tomou. Ainda falando sobre os Estados Unidos, nós vamos falar também de uma decisão, de um recado que o futuro secretário norte-americano mandou para a turma que está contra Israel. Parece que o bicho está pegando. Aqui dentro do Brasil também não é muito diferente, tem muita coisa acontecendo. Uma delas é uma nova convocação do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar de tudo isso nesse editorial. Então, obrigado por estar aqui conosco. Hoje é dia 20 de novembro de 2024. Terceiro editorial do dia, o editorial das 4 horas. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bora começar de matéria? Quero começar falando com vocês do Mauro Cid, tá? O recado rápido que eu trago para vocês ainda, antes de falar sobre o Mauro Cid, quer ganhar dinheiro? Segredos Milionários dos Leilões. Está disponível para você. Faça o download desse livro que realmente vale muito a pena. A minha ideia é ajudar você, né, a sair dessa corrida dos ratos. Então fica ligadinho que esse aqui vale a pena. Vamos lá, vamos falar do Mauro Cid, pessoal. Moraes convoca Mauro Cid para nova oitiva no STF na quinta-feira. Pois é. É estranho, mas o Mauro Cid, ele falou que não sabe de nada de plano contra Moraes, contra Lula, nem nada disso. E disse que não vai falar nada. Então, a Polícia Federal pediu para o STF, inclusive, anular a delação premiada que o Mauro Cid fez. E agora o STF convoca ele novamente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é réu, vítima e relator, né? Vítima, relator e acusador, réu nunca, jamais, né? Convocou nessa quarta-feira o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, para prestar depoimento na próxima quinta-feira. Não se sabe ao certo do motivo pelo qual ele foi convocado, mas é bem provável, né, que vão pressioná-lo em cima desse caso aí, dessa última narrativa que eles estão criando. Outro ponto que a gente precisa falar, lembra dele? Faz tempo que a gente não fala dele, né? Ricardo Nunes. Pois é, a Polícia Federal obtém aval judicial para investigar o Ricardo Nunes no caso da máfia das creches. Agora o negócio apertou um pouquinho mais no caso do Ricardo Nunes. Pois é, pessoal, segundo a matéria da Folha de São Paulo, a Polícia Federal obteve autorização da Justiça para investigar o envolvimento do prefeito, Ricardo Nunes, num caso conhecido como Máfia das Creches, iniciado em 2019. A decisão da 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo dessa segunda-feira acatou o pedido da Polícia Federal para desmembrar a investigação sobre o prefeito, do restante do inquérito, que inclui os outros investigados, entre representantes de organizações da sociedade civil, empresas contratadas pela Prefeitura para gerir escolas municipais e contadores. A decisão foi revelada pela TV Globo e confirmada pela Folha de São Paulo. O prefeito lamenta a decisão e diz não ter nada de errado da parte dele ou da sua empresa. O que é a acusação aqui? É que existiam licitações fraudadas, que contadores, que empresas, né, inclusive ONGs, organizações não governamentais, participavam dessa máfia das creches, né? Mais uma vez, superfaturamento em merendas, entre outros. Né? São Paulo já sofre com isso aí, não é de agora. E aí agora, a polícia, né, fez a solicitação para a Justiça para que autorizasse investigar o Ricardo Nunes. E a autorização foi feita. E aí muitas pessoas me perguntaram, e se ele for condenado? O que pode acontecer? Pode ser cassado? Sim, pode acontecer a cassação do Ricardo Nunes, caso ele seja condenado num ato como esse aqui. E aí o vice-prefeito, né, pode assumir. Né? Vamos falar dos Estados Unidos. Essa aqui é pesada, olha só. O senador republicano John Thune, ele está crescendo cada vez mais o discurso, e ele será parte do governo Trump. Ele disse o seguinte: aos nossos aliados em Israel e ao povo judeu ao redor do mundo, minha mensagem é esta:
Reforços estão a caminho. Então, o que aconteceu? Estão preocupados com o que pode acontecer depois que o Donald Trump assumir. Essa publicação aqui foi até da Leite Anelli, né? Ela sempre faz publicações interessantes aqui. O senador republicano John Tunney publicou em seu perfil do X a seguinte mensagem: aos nossos aliados em Israel e ao povo judeu ao redor do mundo, minha mensagem é essa: reforços estão a caminho. Em 6 semanas, os republicanos recuperarão a maioria no Senado e deixaremos claro que o Congresso dos Estados Unidos está firmemente do lado de Israel. John Tunney é o líder republicano eleito no Senado. Provavelmente vai ser membro do governo Trump. Então, o que acontece? O recado foi claro. Olha, Irã, essa turma aí do eixo do mal, se vocês acham que vocês vão ficar continuando atentando contra, né, os países ocidentais, calma, que um governo forte está voltando. Vamos falar do Brasil um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta a falar desse caso aí. A Erika Hilton está sendo alvo de críticas, né? A Erika Hilton contratou doadores da campanha para o seu gabinete. Ela que propôs a emenda 6x1 está sendo alvo de críticas pela quantidade de faltas que ela tem dentro do Congresso Nacional. E agora também pelo fato de que todo mundo que fez doação para a campanha dela ganhou carguinho no gabinete. Matéria do Pleno News. A deputada federal, autora da proposta de emenda constitucional que visa extinguir o regime 6x1, a Erika Hilton, que é do PSOL, empregou em seu gabinete 7 doadores de sua campanha para a Câmara Federal nas eleições de 2022. 6 deles ainda não constam vinculados ao gabinete da parlamentar. No mínimo, alguma coisa estranha tem nessa história aí. No mínimo isso. Alguma coisa esquisita. Vamos lá. E aí, teve uma publicação sobre essa questão do 6x1, né, ou 4x3, que é a jornada de trabalho que vai mudar. Vou repetir. Como que funciona? Ainda tem muita gente que tem dúvida. O que é o 6x1? Na verdade, não é 6, é 5,5x1. Você contrata um funcionário para cumprir 44 horas semanais. Você trabalha 44 horas semanais. Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e vai no sábado até a hora do almoço. Não é assim que funciona contigo? Pois é. O que eles querem mudar? A partir de agora, você vai trabalhar segunda, terça, quarta e quinta. Acabou. Sexta, o dia inteiro. Sábado, o dia inteiro. E o domingo, o dia inteiro. Folga, meu irmão. Fica de boa, né? É isso que é a jornada, né? A escala aí 4x3 que ela quer implementar. Recado. Vamos ajudar os esquerdistas, tá? Você tem uma lojinha de bairro? Tem funcionário? Meu conselho, não escravize ele na jornada 6x1. Compre um celular com uma boa câmera, tire fotos de todos os seus produtos, anuncie no Mercado Livre e libere o seu funcionário para a escala 0/7 do Bolsa Família. Ou seja, meu irmão, é isso aqui o recado. O que vai ter gente que vai perder o emprego, que vai ficar desempregado, não é 1 ou 2, não. É muitos. É muitos. Então, fica ligado, né, que a ideia da esquerda é sempre do lado errado da coisa. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Alan dos Santos. Pois é. O Alan dos Santos, ele fez críticas ao Flávio Bolsonaro. O Alan dos Santos dispara contra Flávio Bolsonaro. Pacificar é o carajo, né? Não fede, é o que ele falou, né? Muito carinhoso o jeito dele falar. Foragido nos Estados Unidos após Alexandre de Moraes mandar prendê-lo, né? O influenciador Alan dos Santos subiu o tom contra o senador Flávio Bolsonaro. O comunicador criticou duramente a fala do parlamentar sobre pacificar o país. Disse Flávio Bolsonaro: precisamos pacificar o país, e isso só vai acontecer quando aprovarmos uma anistia para o 8 de janeiro. Essas pessoas estão sendo injustiçadas. Não é assim que se faz uma democracia. Alan dos Santos, então, respondeu ao senador numa rede social: pacificar é o carajo, tá? Você deveria estar trabalhando pelo impeachment de Moraes. Não fede. Foi o que ele escreveu, né? Não é bem isso, não. Você está conseguindo ler o que ele escreveu aqui, né?
Na fala de Flávio Bolsonaro sobre purificação, ocorre no dia em que a Polícia Federal deflagrou uma operação para prender militares suspeitos de planejarem sequestrar e matar Alexandre de Moraes, Alckmin e Lula. Quer dizer, não colocou o Alckmin aqui não, eu acho que o Alckmin é tadinho do Alckmin, né? O Alckmin é tão rejeitado, né, que nem as matérias jornalísticas falam dele, ó. Planejava matar Alexandre de Moraes e Lula. Tinha um Alckmin também, gente, tadinho do Alckmin. Até a Janja já fica humilhando ele, agora vocês vão humilhar ele também, né? Coloca o Alckmin aí também, que tentaram matar o Alckmin também nessa narrativa fictícia aí, tá? O negócio é o seguinte, vamos entender essa bodega toda aqui. Bora entender. É o seguinte, o Flávio Bolsonaro falou que tá errado o Alexandre de Moraes, o que ele tem é que liberar a PL da anistia, que se tem que fazer é a liberação do PL da anistia para pacificar o país. O próprio Ricardo Salles, ele fez um discurso que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, a questão da anistia, o Brasil não é a primeira vez que ações truculentas acontecem, né? E em vários casos, depois de que algum lado da história extrapolava, o outro lado, né, que reagia, ganhava anistia. E isso não deveria ser diferente agora. Então, uma forma de pacificar isso é feito para pacificar o país. O que deveria pacificar o país é exatamente o PL da anistia agora. Isso é fala do Ricardo Salles, não é do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro repercutiu isso novamente. E aí o Alan dos Santos veio e falou, não, aqui pacificar que nada, o negócio tem que ficar em atrito mesmo. E aí gera uma grande discussão, porque eu tô da ala do Ricardo Salles e do Flávio Bolsonaro nessa aqui. Eu acho que sim, tem que ter anistia. Eu acho que o Alexandre de Moraes tem que parar de ser vítima, relator, investigador, juiz, quase Deus. Tem que parar com isso. Voltar a aplicar as leis. E aí, meu amigo, no momento certo, a justiça chega. Tá? Mas eu discordo do Alan dos Santos e concordo com o Flávio Bolsonaro, mas eu quero a sua opinião. Você acha que está na hora de pacificar o país? Ou seja, não, está na hora do Alexandre de Moraes baixar a bola. Isso aqui eu estou usando até uma matéria do próprio Estadão. Ele falou que a única forma do país pacificar é baixar a bola, ter anistia dos presos do 8 de janeiro e do outro lado também o discurso da direita também fica mais brando. Tá, e aí? Essa é a forma de pacificar o país. A outra forma, continuar pressionando, querendo impeachment, mesmo sabendo que não vai ter, porque hoje o sistema está tomado por eles. E aí? Qual é o ponto de vista de vocês? Tá? Eu ainda acredito que um caso como o retorno do Donald Trump pode acontecer no Brasil. Eu tenho confiança que a direita pode retomar as rédeas, né, no Brasil e tente pressionar pela liberdade de expressão. E se a direita tomar conta, né, tomar o poder no voto, de forma justa, com a eleição, é para entrar, para brigar que a direita tem a liberdade de expressão e a esquerda também. Porque a diferença entre direita e esquerda é que a esquerda ela entra e ela quer criminalizar o que você fala. A direita tem que entrar para dizer, olha, vamos debater e você pode falar e eu também. Nada de censura, liberdade de expressão. Bom, vamos lá. Até Fantasma tá voltando do túmulo agora, né? Que a esquerda tá utilizando na narrativa deles. Até Fantasma tá voltando. Esse cara aqui ficou muito conhecido. Você lembra do Bebiano? Então, se não lembra, eu vou te explicar. O Bebiano era um secretário, né, um ministro do Bolsonaro. O Bebiano era um cara atleta, lutador de jiu-jitsu a vida inteira, e o cara era muito fiel ao Bolsonaro. E cara, cada um tem uma opinião. Eu vi uma injustiça muito grande contra o Bebiano aqui na época. Tá? O Carlos Bolsonaro entrou em atrito com o Bebiano, entrou em briga com o Bebiano, veio e entrou na cabeça do Bolsonaro, e o Bolsonaro acabou rachando, e foi um dos primeiros do ministro do Bolsonaro que caíram. E o Bebiano, cara, nos áudios mesmo que vazaram, o Bebiano parecia ser muito fiel ao Bolsonaro. Pelo menos essa é a impressão que eu tive. Tá? Não estou falando que eu sou dono da verdade, essa é a impressão que eu tive. Então, por causa desse atrito entre ele e o Carlos Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava se aproximando muito do Bebiano. A impressão é que o Carlos Bolsonaro ficou com ciúme, entrou num atrito com o Bebiano
E o Bolsonaro mandou o Bebiano embora. Algum tempo depois, né, o povo falava, o Bebiano vai entregar coisas do Bolsonaro. Algum tempo depois, o Bebiano sofreu um infarto. Jovem, estava numa casa de campo, sofreu um infarto. E aí, aconteceu algumas coisas, como por exemplo, você lembra do Major Olímpio, que faleceu por causa da Covid, que também era aliado do Bolsonaro e depois começou a tecer críticas contra o Bolsonaro? O Major Olímpio falou que o Bebiano poderia ter até morrido do tamanho do desgosto que ele teve, de que ele apostava no Brasil e de repente ele foi tirado fora do jogo, assim. Ele não desceu, não caiu atirando, pelo que eu lembro. Tá? Então estou só relembrando vocês aos fatos. O que aconteceu? A esquerda, raivosa, espumante, a left people, dizia que não, que o Bebiano foi envenenado. Que não foi parada cardíaca. Nem os filhos do Bebiano falavam isso. Eles falavam, gente, estava com o pai dele num local de férias. O cara deu parada cardíaca, foi hospitalizado, os filhos estavam com ele, os filhos mesmo falam, não, descarto qualquer hipótese de alguém ter feito qualquer coisa com o nosso pai. A gente viu o que aconteceu. Mas a esquerda espumante, não, foi envenenamento. E aí agora com esse discurso dessa narrativa que estão fazendo, estão tentando levantar aqui esse fantasma. Né? Então, assim, só para mexer com a dor da família, só para atrapalhar um pouco mais com a dor da família, mas é a esquerda do amor, a left people como ela é. Né? A investigação da Polícia Federal, apontando que militares bolsonaristas cogitavam matar o presidente Lula por envenenamento, reacendeu nos bastidores a discussão sobre a morte do ex-ministro Gustavo Bebiano. Bebiano morreu em março de 2020, aos 56 anos, após sofrer um infarto em seu sítio, em Teresópolis. Estava no sítio, tá vendo? A morte surpreendeu amigos e parceiros e políticos, em razão da boa saúde e da juventude do ex-ministro. Lutador de jiu-jitsu, desde jovem, não bebia, não fumava. Antes de morrer, ele chegou a se filiar ao PSDB e planejava ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Nos bastidores, aliados de Bebiano e auxiliares de Lula, auxiliares do Lula, tá? É a galera da Left People, passaram a levantar a hipótese que a morte do ex-ministro teria sido provocada por supostos desafetos políticos dentro do próprio bolsonarismo. Os filhos desmentiram. Agora os caras vêm aqui querendo levantar novamente esse caso, né? E aí, você tem alguma opinião sobre o caso Bebiano da época? Eu juro para vocês que eu não acompanhei muito a época. Eu tive essa impressão da época. Tá? Na época eu estava estudando pra caramba, estava fazendo mestrado, então eu estava pouco ligado. Né? Estava começando a falar de política ali. Tá? Então meu canal surgiu depois disso. Eu vi por alto, mas se você tem algum ponto de vista aí, você pode colocar aqui no comentário. Vamos lá, pessoal. O Irã tá com medo. E ele tá com medo do que pode acontecer com a volta do Donald Trump. O Irã aumenta seu estoque nuclear antes do retorno de Donald Trump. O Irã aumentou drasticamente seu estoque de urânio de qualidade quase militar em meio ao confronto contra Israel, de acordo com as agências de energia atômica das Nações Unidas. A decisão iraniana de expandir os seus estoques de combustível nuclear em um desafio ao novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve desencadear uma nova pressão diplomática na Europa. O que acontece? O Irã está em guerra com Israel, né? Foi um grande dos financiadores do grupo Hamas, né? Aquele que cometeu aquele crime lá, bárbaro, contra o povo de Israel. E o Irã é como que eu posso explicar para você? É uma turminha que gosta do caos. Acontece que, como vocês viram, o líder do Senado norte-americano já falou, olha, nós vamos chegar e quem tiver contra os nossos aliados, o bicho vai pegar. Então, eles estão se preparando e pode ser que o negócio dá uma estourada aí, né? Assim que o Trump voltar. E aí, não precisou nem esperar o Trump voltar, né? A Câmara dos Estados Unidos já mandou um recadinho aqui para a América do Sul, aqui, inclusive afeta o Lula. Dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. Inclusive, pessoal, se tem uma revista que eu recomendo, tá? Essa aqui. O pessoal é sério pra caramba.
Câmara dos Estados Unidos aprova projeto de lei que veta contratos com pessoas ligadas a Maduro. Já foi aprovado. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei apoiado por republicanos e também pelos democratas que complementam as normas que proíbem o governo americano de contratar pessoas que tenham vínculos comerciais com o governo ilegítimo de Nicolás Maduro. A chamada Lei Bolívar, oficialmente Lei de Proibição de Operações e Arrendamentos com Regime Autoritário e Ilegítimo da Venezuela, que agora deve ser aprovada no Senado, também estabelece a mesma proibição para qualquer governo sucessor de Maduro na Venezuela que não é reconhecido como legítimo pelos Estados Unidos. O governo americano não reconheceu a reeleição chavista, fraudulenta em julho, e sim um líder da oposição, Edmundo Gonçalves, Urrutia, que considera ele como o vencedor do pleito. Então, o que eles falaram? Olha, qualquer um que negocia, tem contratos, tem negócios com a turma do Maduro, qualquer um que tem contrato com ele, nós vamos romper relações, nós vamos romper contratos. Esse aqui é o start, para romper relações, inclusive diplomáticas com o Brasil, num futuro tão distante. Então, a gente começa a ver que a pressão começa a ficar cada vez maior. Bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Grande dia para vocês. Espero que Deus te abençoe muito. Esse é o nosso terceiro editorial do dia. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês. Para quem não baixou o livro Segredos Milionários dos Leilões, está disponível para vocês. Para quem quer entender um pouco mais sobre imigrar, ou ter um plano B no Uruguai, tá tanto o telefone aqui quanto a descrição lá embaixo. Clica no link da descrição que é melhor. Você já vai ser encaminhado, nós vamos te atender lá, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.